Na década de 70, a lenda, o Rei Jack Kirby, saiu da Marvel e foi para concorrente para DC Comics. Nessa época, ele já tinha feito a maioria de suas criações mais famosas, então quando chegou na DC, ele tinha autonomia e escolheu ficar com o título que menos vendia na época, a revista Superman's Paul Jimmy Olsen. E em pouco tempo ele começou a preparar o terreno para criar a história que ele próprio queria contar, com total liberdade. E foi aí que começou a aparecer uma das maiores criações para os quadrinhos de super-heróis. A partir de uma única pessoa, surgiu todo um panteão de novos deuses, todos habitantes do quarto mundo. Divididas nas HQs The Forever People, Mr. Miracle e The New Gods, a história contava que, no início, a presença, a fonte, criou o todo. No começo do universo, no Big Bang, matéria foi espalhada e se fez o primeiro planeta, um lugar chamado Ur-Grund. E esse já seria o primeiro mundo. Bilhões de anos a partir daí, os primeiros seres nesse lugar começaram a aparecer. Uma raça que cresceu rapidamente e por viver próximo à parede da fonte, absorveu rapidamente seu conhecimento. Esses seres criaram civilizações tecnologicamente super avançadas, sendo esse o segundo mundo. Ali eles eram praticamente imortais, considerados até mesmo como deuses, e que no futuro ficariam conhecidos como os velhos deuses. O problema é que o poder os corrompeu, e uma guerra entre eles se iniciou. Uma guerra tão gigantesca, de poder tão estrondoso que acabou gerando a morte de seres imortais, trazendo um Ragnarok, acabando com os velhos deuses. Inclusive dizem que a arma criada para acabar com essa guerra foi a própria antivida. A destruição era tanta que o próprio planeta se rachou ao meio e dele 2 novos se formaram. Esse era o início do terceiro mundo. Uma grande explosão gerada dessa quebra ficou conhecida como Onda Divina, uma força que percorreu o cosmos espalhando a energia das divindades, criando assim panteões de deuses pelo universo todo, incluindo os deuses da Terra. E com a maior parte da essência dos velhos deuses bondosos, um desses planetas que surgiram da quebra de Ur-Grund se tornou um lugar de paz, batizado como Nova Gênese. Enquanto a essência dos velhos deuses malignos geraram um planeta gêmeo, só que infernal, batizado de Apocalipse. Nesses lugares, a civilização começou a florescer mais uma vez e milhares de anos depois, eles conseguiram se conectar com a fonte. E foi aí que conquistaram a imortalidade, novos poderes e novas habilidades. Esses seres se tornaram superiores a qualquer outra civilização em todos os aspectos, principalmente na inteligência e no conhecimento. Assim começava o quarto mundo, e esses eram os novos deuses. Nova Gênese é liderada por Isaiah, o Pai Celestial, enquanto Apocalipse é comandada por Darkseid. 2 mundos opostos, nascidos de um conflito cósmico que continuaria por toda a eternidade. E uma profecia dizia que essa guerra só teria um fim quando um filho matasse seu pai. Por isso, na tentativa de gerar uma trégua entre esses mundos, o Pai Celestial e Darkseid fizeram um trato e trocaram seus filhos como sinal de paz. O Pai Celestial entregou Scott Free, conhecido depois como Senhor Milagre, enquanto Darkseid entregou Orion. Mas essa trégua não durou muito tempo e os conflitos iniciaram novamente, principalmente com Darkseid em busca da equação antivida, o que o levou até mesmo para a Terra, onde se tornou o maior inimigo dos heróis, principalmente do Superman e da Liga da Justiça. Futuramente, a profecia se mostraria real,
quando próximo à crise final aconteceu a morte dos novos deuses, onde Orion finalmente mata seu pai Darkseid. E é onde a partir daí eles iriam renascer em hospedeiros humanos, iniciando um chamado Quinto Mundo, mas que foi apagado com o Flashpoint que reiniciou o status da DC na época. Por isso, Darkseid nunca teria morrido e o Quinto Mundo nunca teria existido na atualidade, mantendo o status do Quarto Mundo. Os novos deuses são seres evoluídos ao nível de divindades, com tecnologia super avançada, inclusive sendo os criadores das caixas maternas. Se você quer saber mais sobre o que é uma caixa materna, eu já fiz vídeo sobre isso e vou deixar o link aqui na descrição. Além da tecnologia, os novos deuses têm inteligência superior, invulnerabilidade, super força, super resistência e todos os atributos humanos elevados, além de imortalidade, a menos que sejam mortos em combate, e mesmo assim, alguns deles passam suas essências adiante. E o único material que pode matá-los de uma vez por todas é o Radion, uma substância bastante desconhecida e que não tem uma explicação ainda de por que é mortal a eles. Em Apocalipse, Darkseid é o soberano que quer comandar tudo à sua maneira. Mas além dele, existem vários outros personagens interessantes como o Lobo da Steppe, tio e um dos generais de Darkseid. Desaad, um servo e braço direito do tirano. Kalibak, seu filho mais velho. A autoproclamada Vovó Bondade, que é quem treina, ou melhor, quem tortura os soldados de Apocalipse. Os parademônios são o exército do planeta. Mas existem também as Fúrias Femininas, um grupo de mulheres que são o exército de elite comandado pela Vovó Bondade. Inclusive, uma das integrantes desse grupo era a Big Barda, ou a Grande Barda. Uma mulher que acabou fugindo de Apocalipse quando conheceu e se apaixonou por Scott Free, o Senhor Milagre, com quem acabou se casando. Auxiliado por Raymond, um tipo de cientista infiltrado em Apocalipse, mas que é cidadão de Nova Gênese. E em Nova Gênese, então o Pai Celestial é o líder, onde seu filho, Senhor Milagre, passa a viver também depois de fugir de Darkseid. Mas além dele, o Pai Celestial criou o filho do seu inimigo, Orion, como sendo seu próprio filho, e mesmo com um temperamento mais agressivo, ele se tornou um dos maiores heróis de Nova Gênese. Lightray, ou Magtron, é o seu melhor amigo e companheiro de combate. Metron é obcecado por conhecimento que é absorvido pela sua poltrona Mobius. O Corredor Negro é basicamente um avatar da morte, principalmente para os velocistas. Tendo também um grupo de aventureiros, basicamente uma equipe de jovens chamados de Povo da Eternidade, ou Forever People. E claro que existem vários outros personagens dos dois lados, mas esses talvez sejam os mais conhecidos. Jack Kirby queria escrever esse conceito na própria Marvel, por isso preparou um Ragnarok nas histórias do Thor que seriam retomadas futuramente com a criação desses novos deuses. Mas quando ele saiu da editora, levou junto esse conceito. E isso é tão visível que a primeira página dos Novos Deuses é a partir de um Ragnarok, que inclusive ele próprio criou nas páginas do Thor. O Quarto Mundo e os Novos Deuses são temas recorrentes nas histórias da DC, só que além dos quadrinhos já foi abordado diversas vezes nas animações. E agora, esse conceito está querendo ser levado para o cinema pela própria DC, num filme dos Novos Deuses, focado principalmente no Senhor Milagre e na Big Barda, mas que ainda não tem muita informação divulgada. Um mundo com seres divinos que se tornaram extremamente importantes dentro da DC, criados pela lenda Jack Kirby e que a cada dia ganham mais destaque. Esses são os Novos Deuses.
Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta qual é o seu personagem favorito dos Novos Deuses. O meu é o Senhor Milagre. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.